No último episódio do E se Portugal fosse grande, explorei os cenários alternativos do Tratado de Mituíne, do terremoto de 1755 e das guerras napoleónicas. Hoje, como prometido, vamos aventurar-nos na partilha da África e na história de Portugal nos séculos XIX e XX. A partilha da África, mais conhecida como a Conferência de Berlim, teve como objetivo definir as fronteiras das colónias africanas e estabelecer um novo direito colonial, onde somente a ocupação efetiva de um território justificaria a sua posse, anulando totalmente o direito histórico da descoberta. Apesar deste novo fator desfavorecer Portugal e beneficiar as potências mais poderosas, foi possível assegurar as colónias portuguesas na África. No entanto, os interesses de Portugal não ficaram por aqui, pois em 1887 a Sociedade de Geografia de Lisboa publicou um mapa onde se assinalava a cor-de-rosa a ambição de Portugal em ocupar a região do Chir, ficando conhecido como o mapa cor-de-rosa. Em contrapartida, o Reino Unido pretendia ligar as cidades do Cairo e do Cabo, através da construção de uma linha férrea. Com isso, em 1890, o Reino Unido enviou um ultimato ao governo português. Ou Portugal retirava as suas tropas dos territórios entre Angola e Moçambique, ou as relações entre os dois países seriam cortadas, podendo até mesmo recorrer à força. Eventualmente, Portugal teve de ceder às exigências britânicas. O governo e o rei foram fortemente criticados, e isto contribuiu ainda mais para a instauração da República a 5 de outubro de 1910. Nesta história alternativa, Portugal veria alguns dos seus interesses reconhecidos na Conferência de Berlim, dando destaque para o mapa cor-de-rosa. Mas como é que isto seria possível, perguntam vocês? Muito simples. Ora, uma vez que a Conferência de Berlim baseava-se no direito colonial da ocupação efetiva, e, como no episódio 3, especulei a possibilidade de Portugal conseguir expandir os seus territórios em África durante a Era dos Descobrimentos, daria não só para ligar Angola e Moçambique, como também expandir alguns dos seus portos para o interior do continente africano. Neste mapa que fiz, tentei dar o máximo de colónias possíveis a Portugal, seguindo, é claro, os fatores históricos reais, as da história alternativa e o fator da ocupação efetiva. A história de Portugal a partir do século XIX é uma mistura de tentativa de recuperação económica, acompanhado por diversas guerras, capital mal investido e perda de influência no globo. No entanto, o século XX foi um século de altos e baixos, desta vez menos intenso para Portugal. Mas ainda assim, o povo português sofreu bastante. Nesta história alternativa, a República Portuguesa não existiria. Não haveria 5 de outubro de 1910, nem o regicídio de Dom Carlos. Pois, uma vez que Portugal conseguiu os territórios que queria nesta Conferência de Berlim, não haveria motivos para a população portuguesa ficar descontente para com o rei. Isto seria muito importante para o Reino de Portugal, pois o mesmo acabara de evitar uma grave crise política que foi causada pela Primeira República Portuguesa na nossa realidade. Também como referi no episódio 4, o monarca a partir daqui seria uma grande incógnita. Eu genuinamente não vos consigo dizer com quem Dom Miguel casar-se-ia. Ele só se casou em 1851 com a princesa alemã Adelaide Loewenstein-Wertheim-Rosenberg, e naquela data o mesmo estava exilado e banido de entrar no nosso país. Em suma, ele casar-se-ia? Sim. Mas com quem? Não sei. Felizmente, os séculos XIX e XX seriam muito diferentes para Portugal. Estaríamos sempre a par das novidades dos países mais desenvolvidos da Europa, ao contrário do que se vê hoje em dia, em que muitas das vezes estamos atrasados em relação a outros países com há 50 anos em vários dos setores da sociedade, economia, tecnologia, etc. Estes fatores foram todos consolidados com explicações que dei nos episódios anteriores. A Primeira Guerra Mundial durou de 1914 a 1918, sendo esta entre a Tríplice Aliança,
e a Tríplice Entente. Vários países, durante o decorrer da guerra, entraram nas respectivas alianças. Portugal não foi exceção, aliando-se à Tríplice Entente. Como referi há bocadinho, a Primeira República Portuguesa só causou instabilidade no nosso país, e reforço ainda mais este argumento com a Primeira Guerra Mundial. Por um lado, foi muito importante a nossa entrada na guerra. Caso contrário, os alemães ocupavam as nossas colónias na África, e isso só contribuiria para mais linhas de combate para a Entente. Já por outro lado, foi mau. As tensões sociais, políticas e económicas só aumentavam dia após dia, devido ao elevado número de mortos, principalmente nas trincheiras francesas, por doenças como a gripe pneumónica. Já para não falar dos sacrifícios que Portugal fazia para com as despesas da guerra. Nesta história alternativa, para o descontentamento de muitos de vós, Portugal teria de entrar na guerra, principalmente para defender as suas colónias na África. Os nossos soldados dariam, sim, luta aos alemães. Até imagino que consigam entrar bem adentro desses territórios, coisa que nunca aconteceu na nossa realidade. Suponho que Portugal entraria na guerra no primeiro trimestre de 1915, pois, na nossa realidade, os alemães, em outubro de 1914, invadiram Angola e lutaram contra nós, sem uma declaração oficial de guerra. Indo um bocadinho mais à frente no tempo, chegamos a 1918 e a Primeira Guerra Mundial terminaria como na nossa realidade. Mas desta vez, Portugal teria contribuído e bastante para o fim da guerra na África. Suponho que o general alemão Paul von Lettow-Vorbeck não permaneceria até ao fim da guerra na Tanzânia alemã. Agora para a parte que todos esperavam, as mudanças territoriais. Na Europa, as fronteiras seriam as mesmas. No entanto, as fronteiras na África seriam ligeiramente diferentes. Através deste mapa que eu fiz, podemos ver as mudanças territoriais que proponho, anexando pequenos territórios fronteiriços. De resto, o Tratado de Versalhes seria o mesmo que o da nossa realidade. Ao contrário do que aconteceu na nossa realidade, Portugal não estaria falido com a guerra, como também não teria instabilidade política. Durante os anos 20, Portugal registraria um grande crescimento económico, tal como a França, Reino Unido e os Estados Unidos da América. O nível de vida da população também estaria constantemente a aumentar, através da construção de grandes obras públicas. Um exemplo que posso dar seria a Ponte de Salazar, mais conhecida como Ponte de 25 de Abril. Apesar da mesma ter sido construída em 1962, imagino que a ponte podia ter sido construída em 1934. E já vou explicar porquê. Ainda assim, Portugal estaria prestes a enfrentar dias negros. Portugal, na nossa realidade, apesar de ter sido muito pobre durante o século XX, uma coisa boa que tivemos foi o nosso isolacionismo devido ao regime salazarista, evitando grandes danos na economia nacional. Infelizmente, esse não seria o caso para o Portugal deste cenário. Sofreríamos, e bem pesado, por causa do crash da Bolsa de Valores de Nova Iorque. No entanto, tenho uma solução. Salazar, na nossa realidade, chegou a Ministro das Finanças devido à situação precária em que Portugal se encontrava. Portanto, não vejo mal nenhum se isso também acontecesse nesta história alternativa. A única e óbvia diferença deste caso seria que Salazar não teria o poder opressor e ditatorial que teve na nossa realidade. Ainda assim, não excluo a possibilidade de o mesmo tornar-se presidente do Conselho. Salazar impulsionaria a construção de várias obras públicas, como também reformas económicas, sociais e até possivelmente legislativas. E é aqui que entra a Ponte de Salazar. Muitos pensam que a Ponte de Salazar foi inspirada na Golden Gate Bridge, mas a verdade é que recebeu a inspiração da Auckland Bay Bridge. No entanto, a nossa ponte recebeu como inspiração por parte da Golden Gate a sua cor vermelho-alaranjado. A partir daqui, Salazar seria considerado o herói da pátria portuguesa,
como também imagino que teria um papel extremamente importante na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria. Durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal felizmente conseguiu manter-se neutro. Ainda assim, tenho as minhas dúvidas se nesta história alternativa Portugal seria capaz de manter essa neutralidade. Todos nós sabemos que em 1936 a nossa vizinha Espanha sofreu uma guerra civil entre republicanos de esquerda, apoiados pela União Soviética, e outros países democráticos como a França e o Reino Unido. Já os nacionalistas foram apoiados pela Alemanha, Itália e Portugal. No entanto, nesta história alternativa, as coisas podiam ser muito diferentes. O cenário mais plausível a que consegui chegar foi o seguinte. Devido à influência monárquica de Portugal, a Espanha muito provavelmente continuaria a ser uma monarquia. Pois pensem comigo, a Revolução Liberal Portuguesa de 1820 recebeu influência da Revolução Espanhola de 1820. Ou seja, é como se ambos os países estivessem interligados de uma maneira mágica. Sem contar que o líder da revolta nacionalista, Francisco Franco, nasceria em Portugal e não na Espanha. Isto pois, nos episódios anteriores, mencionei que Portugal, depois da Guerra dos 30 Anos, anexaria a Galiza de Espanha. Ora, tendo isto em conta, as motivações para tal seriam inexistentes. Uma vez que temos a Guerra Civil Espanhola fora da equação, podemos focar-nos na Segunda Guerra Mundial em si. Suponho que, tal como na nossa realidade, Portugal poderia manter-se neutro, pois tecnicamente não existiriam motivos plausíveis para que o nosso país entrasse na guerra. Portugal também podia exportar produtos de guerra, quer para os aliados, quer para o eixo, tal como fez na nossa realidade. Mas tirando os fatores que mencionei anteriormente, os aliados venceriam a guerra.